Mais um pouquinho, Andréia, boa noite, está aí na sala, glória a Deus. Luciano Neto. Boa noite, pastor, tudo bem? Boa noite, glória a Deus. Amém? Já está gravando, vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença essa que é maravilhosa sobre as nossas vidas, que o ambiente da nossa casa, Senhor, esteja repleto agora, Pai, dessa presença maravilhosa, que traz paz, que traz harmonia, conforto, que traz alegria, regozijo, ainda que estejamos, Senhor, passando por problemas, por dificuldades, por pressões deste mundo, mas a Tua presença é um refrigério para a nossa alma, Senhor, e aí nós passamos a confiar plenamente em Ti, Senhor. Pai, por isso, nesta confiança, Pai, nós estamos aqui agora, debaixo da Sua graça, de Seu amor, alinhados aqui como corpo de Cristo, Senhor, em unidade aqui nesta sala, tantas denominações, placas, nomes de igreja, mas, na verdade, Senhor, hoje aqui nesse ambiente, nós somos um só corpo Teu, Pai, uma só igreja. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, esteja conosco nesse assunto, Espírito Santo, vai lapidando os Teus filhos, vai instruindo a mente, vai colocando para fora tudo aquilo que tem que ser exposto, que venha para fora, Senhor. Nós não queremos ter vida de pecado, nós não queremos ter vida limitada contigo por causa dos nossos pecados. Então, nos perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa tudo aquilo que nos separa de Ti, Senhor. Ó, Pai, nós queremos ter uma vida alinhada, Senhor, contigo, Pai. Uma vida, Senhor, onde o Senhor possa ter prazer em olhar para nós, Senhor. Onde a Sua face possa contemplar filhos e filhas amadurecidos que andam segundo Sua vontade, assim como o Senhor olhou para Davi, assim como o Senhor olhou para tantos homens, assim como o Senhor arrebatou Enoque porque andou na Sua presença, Pai. Nós queremos andar na Sua presença, nós queremos ser a imagem e semelhança conforme o Senhor nos criou, Pai. Por isso é que nós estamos aqui, porque nós temos fome e sede de Ti, da Sua palavra e principalmente, Senhor, da Sua presença. Nós queremos cada vez mais ser semelhantes a Cristo, a Jesus, a Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui um slide desta aula, né? Eu vou começar com brechas, e vamos ver se dá para passar pelas portas, né? Então, deixa eu compartilhar aqui. Muito bem. Todos estão vendo a minha tela, o áudio tá bom. Dá um joinha só para a gente fazer um check-up final aí. Maravilha, beleza. Então, vamos lá, né? Nós vamos começar, então, falando assim, ó. O que você tolera, um dia domina, né? Então, hoje a aula é de confronto. Tá preparado? Hoje a aula é de confronto. Por quê? Nós precisamos ser confrontados para sermos libertos. Jesus não veio passar a mão, não quando esteve aqui na terra, ele não passou a mão na cabeça do pecado, ele simplesmente confronta. E conscientes do que eu tenho que mudar, das alterações, de sair da situação de pecado, ele, em arrependimento, ele me liberta, ele me transforma, ok? Então, sem confronto na palavra, sem confronto de Cristo, nós não conseguimos ter a percepção de quanta sujeira existe ainda nas nossas vidas. Amém? Então, vamos lá. A maioria das pessoas não cai de uma vez, né? Cai aos poucos. Não começa com um grande erro, começa com pequenas concessões. Uma atitude não tratada, um hábito não tão grave assim, uma palavra constante negativa, né? O que tem saído da boca constantemente, né? Qual a palavra que você tem constantemente aí, ó, falado na sua casa, no seu trabalho, para os teus filhos, para a tua esposa? Quais são as palavras
que tem saído da sua boca, né? São palavras de bênção ou são palavras que amaldiçoam? São palavras que geram frutos ou são palavras que matam, né? Que gera vida ou que mata, né? Uma decisão que você não sabe, que você sabe que não deveria ter tomado, né? Mas tomou mesmo assim. O problema não é apenas o erro. O problema não é apenas o erro. O problema é a brecha que se abre. A brecha espiritual não é misticismo, como muitos pensam. Nós vamos ver isso biblicamente. Não é paranoia. Não é ver demônio em tudo. Brecha espiritual é, guarde isso aqui, ó, vulnerabilidade criada por tolerância contínua. E quando você sabe que algo precisa ser ajustado na sua vida, mas você escolhe viver com aquela situação, né? É quando o Espírito Santo te alerta e você ignora. É toda tolerância repetida se transforma em acesso. Tudo aquilo que eu tolero de pecado, de erros, de coisas que eu preciso e tenho consciência, que eu preciso abandonar, que eu preciso largar, eu tolero, vai se transformar num acesso. Satanás, o diabo, os demônios, eles não invadem a sua vida. Eles não invadem a vida do povo de Deus. Eles precisam ter acesso. Quem dá acesso a demônios somos nós. Quando eu dou acesso a demônios? Quando eu tenho um pecado, quando eu tenho uma situação que abre ilegalidade. Deus é justo. Guarde isso aqui, ó. Deus é justo. E aí, a justiça de Deus, ele fala, olha, você sabe o caminho que você tem que tomar. Você sabe que tem que deixar e mudar. Você sabe que precisa cortar algumas coisas da sua vida. E você não corta. Então, você abre espaço para o inimigo entrar, né? Então, nós temos que tomar cuidado. Vamos avançar nesse raciocínio aqui. Você vai entender. Fica firme aí, né? Vamos ver como as brechas se formam, né? Como que as brechas se formam. Brechas não surgem de repente. Elas não surgem de repente. Elas são construídas. E quase sempre começa como algo pequeno. Não é um escândalo que destrói primeiro, é a negligência que destrói. Então, pequenas concessões repetidas. O problema raramente é um erro isolado. O problema é a repetição sem arrependimento verdadeiro. Você erra, sente peso, promete que vai mudar, não corta a raiz, e quando não há corte na raiz, quando há corte na raiz, há continuidade, né? Então, assim, quando não há corte na raiz. Aí fica dando continuidade. Pequenas concessões repetidas criam familiaridade. Familiaridade diminui a sensibilidade, né? O que antes incomodava, agora parece normal. Essa é a primeira fase da brecha, quando você está acostumado a fazer aquilo que você sabe que não pode fazer, que quando você assiste coisas que não é para você assistir, quando você pratica ações que é contrária à palavra de Deus, quando você começa a pecar e aquele pecado vai se tornando familiarizado, vai se familiarizando, e aí passa a ser normal. Né? Para você falar palavrão, xingar alguém, passa a ser normal. Né? A questão sexual lá, né? Pornografia e etc. Não, é normal. Né? Então, assim, a perda do incômodo, quando não te incomoda mais, né? Aí a porta está aberta. Quando o pecado se torna ali familiar, aí o negócio fica feio, né? Pecados administrados. Você erra, sente peso, promete mudar, mas não corta a raiz.
E quando não há corte, há continuidade. Pequenas concessões repetidas, voltando isso aqui, ó, criam familiaridade. Familiaridade diminui sensibilidade. O que antes incomodava, agora parece normal. E essa primeira fase da brecha, perda do incômodo. De novo, né? Ambientes que você não filtra, ambientes que moldam mentalidade, né? Moldam a sua mentalidade. É o que você ouve repetidamente influencia como o que você acredita. Então, assim, ambientes, o que eu escuto o tempo todo, né? Vai moldar, vai influenciar naquilo que eu acredito. O que você consome diariamente influencia o que você deseja, né? Então, tudo aquilo que eu consumo, seja por imagem, seja por áudio, o ambiente que eu estou sempre frequentando ali, né? Vai acabar despertando interesse, vai acabar fazendo com que eu deixe de acreditar em algumas coisas e passe a achar que é normal, né? Alguns ambientes não parecem perigosos, mas drenam a convicção. Brecha não é apenas o que você faz, é o que você permite, ó, é o que você permite que permaneça ao seu redor. Ok? Vamos lá, vamos continuar aqui o raciocínio. Pastor, a Graça Ferreira levantou a mão. Alguma pergunta, Graça? Põe no chat, tá bom? Escreve aí no chat, se você puder. Aí a gente continua. Tá, eu tô escrevendo aqui. Tá bom, vamos continuar aqui. Pode fechar o microfone. Negligências espirituais e orgulho silencioso, né? Negligência espiritual. Brechas também se formam pelo que você deixa de fazer. Não é só sobre o que você pratica, né? Nós falamos das coisas que praticam, mas brecha, querido, não é só o que eu pratico, é o que eu também deixo de fazer, né? É sobre o que você abandona, quando a oração diminui, né? Você estava lá numa constância com a sua oração, né? Com comunhão com o Senhor, né? Quando a vigilância vira relaxamento, né? Quando você se distrai, quando... Fecha o microfone, Rogério, por favor. Pessoal, mantenha sempre os microfones fechados, tá bom? Por favor. Senão atrapalha. Aí, quando vai gravar lá, que se coloca lá no canal, fica a voz e ninguém consegue escutar nada. Ok? Vamos lá. Negligência espiritual. Brechas também se formam pelo que você deixa de fazer. Não é sobre só o que você pratica, é sobre o que você abandona. Quando a oração diminui, quando a leitura da palavra se torna ocasional, né? Quando a comunhão vira conveniência, quando a vigilância vira relaxamento, espiritualmente falando, negligência é convite para enfraquecimento. Não é dramático, é gradual. É o gradual, quase nunca é percebido, o gradual, né? Então, a gente vai ali numa vida, amanhã eu oro, amanhã eu leio a palavra, amanhã tal, aí vai, um dia, 2 dias, gradativamente você vai deixando a sua vida de oração, você vai deixando, sem perceber, você vai se distanciando. E aquilo que esse distanciamento também vira vulnerabilidade, vira brecha, né? Então, nós temos que aprender a ter uma vida constante com o Senhor. O problema de todo crente, amado, o problema de todo cristão, seja ele novo convertido, ou seja ele já velho, né, com Cristo, é essa questão da constância, né? A constância no ler a palavra, a constância em estar com o Senhor, a constância de ter uma vida com o Senhor, né? Esse é o problema, porque a gente passa, né, a baixar a intensidade com o Senhor, e à medida que a gente baixa a intensidade de busca e estar com o Senhor, nós vamos ficando vulneráveis, né? O Senhor nos fez para estar com Ele. Então, a prioridade da vida cristã é você passar um tempo do seu dia com o Senhor. Se nós passamos um tempo diário com o Senhor,
né, através da leitura da palavra, da meditação, da solitude, da quietude, né? O que é solitude e quietude? Solitude é um lugar que eu vou estar sozinho com meu Pai, né? A quietude é quando eu oro e eu fico quieto ali, um tempo quieto, um tempo sendo ministrado pelo Espírito Santo, um tempo que eu vou ser ali ministrado pelo Pai, o Pai vai conversar comigo, né? Então, o tempo de qualidade que você tem com Deus vai determinar uma vida melhor, né? Uma vida onde o inimigo não vai encontrar acesso. Porque se eu estou na presença do Senhor, constantemente buscando, o que acontece? A palavra diz assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá, ok? Então, o que é se sujeitar a Deus? É estar com ele, né? Muita pessoa pensa que né? Não, obedecer ali. Não, é obediência. Mas é muito mais que obediência. Sujeitar-se ao Senhor é muito mais do que obediência. Amém? Então, é muito mais do que obediência. Então, a gente tem que analisar as coisas como Deus nos ama, né? Então, se ele fala, sujeitai-vos a mim, ou seja, Senhor, esteja comigo, né? Caminhe comigo, me obedeça. Quando a gente tem esse tipo de constância com o Senhor, gradativamente, né, nós vamos sentindo a graça do Senhor, o refrigério do Senhor, a provisão do Senhor, o amor do Senhor, a mansidão do Senhor, a paz do Senhor, né? Nós vamos ficando generosos, vamos ficando mansos, né? O fruto do Espírito se manifesta, né? Então, a gente precisa, né? Nós não podemos negligenciar a vida com Deus. E vida com Deus, querido, não é você ir no culto no domingo e achar que está tudo bem. Isso não é vida com Deus, esquece. Pastor, mas eu vou no culto na quarta, na quinta, no domingo, 3 vezes na semana. Isso não significa que você tem vida com Deus. Tá? Desculpa, mas vida com Deus é eu todos os dias, onde quer que eu esteja, na minha casa, no meu secreto, eu vou parar um tempo para ter qualidade de comunhão com o meu Pai. Eu vou dedicar um tempo da leitura, eu vou dedicar um tempo de comunicação com meu Pai, né? Eu vou dar qualidade com Ele. Pastor, mas hoje a gente vive muito corrida, amado. Você acha tempo para Netflix, você acha tempo... Pega seu celular, faz um teste assim, ó. Vai lá mede quanto você fica em cada aplicativo. Todo celular tem isso, tá? Todo celular tem isso. Tem lá um campo lá que ele vai mostrar quantas horas você ficou no WhatsApp, quantas horas você acessou o Instagram, quantas horas você acessou... Ou seja, assim, ó, o ser humano é um bicho que gosta de justificar as coisas, né? Se lembra Eva e Adão, né? Se lembra Eva e Adão, lá no Éden? O que eles fizeram quando eles pecaram? Senhor, mas não fui eu, foi a mulher que tu me destes. Aí a Eva falou, não, Senhor, sabe o que é? Foi essa serpente aí, ó. Ela fala uma mentira para mim, ó, é culpa dela, né? Então, o ser humano, desde o Jardim do Éden, ele busca justificar coisas, né? Mas tempo, amado, tempo você tem. Amém? Tempo você tem. Você tem que aprender a administrar o seu tempo, né? Não só administrar, mas dar prioridade. Qual é a prioridade? Será que a prioridade é eu ficar respondendo mensagem para Maria, para o Zezinho? Será que a prioridade é eu ficar rolando o feed do Instagram e vendo a vida dos outros, né? Não, será que a prioridade é eu ficar no joguinho aqui no celular, né? Então, assim, não tem desculpa, né? Não tem o que justifique nós. E quando eu falo nós, eu estou me incluindo nessa, né? Eu não tenho nenhuma justificativa para o meu pai
para dizer que eu estou muito ocupado ou que eu tenho muitas tarefas no meu dia e eu não tenho tempo, porque eu tenho que cuidar do filho, fazer comida, lavar roupa, não sei o quê, ainda trabalho fora, né? Então, Senhor, eu não tenho tempo para o Senhor, né? Não tem, queridos, desculpa. Não dá para ser um cristão meia boca, né? Por quê? Porque o inimigo, ele é milenar. Nós estamos aqui falando de um assunto de batalha espiritual. Nós estamos aqui falando de armas, brechas, como combater o mal. O mal, ele não se cansa. O mal, ele está disponível 100% para detonar a sua vida, para te tirar da presença de Deus, para destruir a sua casa, o seu lar, para infiltrar mentiras na sua mente, para fazer você cair e ir para o buraco. Ele não se cansa e ele tem todo o tempo, né, que resta ainda para ele. A gente não sabe quanto tempo ele ainda tem, mas eu sei que ele ainda tem tempo, né? Eu sei que pelo menos 5.000 e poucos anos ele já está na Terra destruindo o homem, né? Porque o mundo não tem 2.000 anos. O mundo não tem 2.000 anos. O mundo tem muito mais do que isso, né? Vai estudar um pouco lá que você vai ver que o mundo tem mais, quase 6.000 anos, para mais. Para muito mais do que isso, né? Então, assim, nós estamos falando de um cara, de uns seres que estiveram na presença de Deus, estiveram com Deus, caíram por causa de um negócio chamado isso aqui, ó. Ó, por que eles caíram? Um negócio chamado isso aqui, ó. Né? E o que o homem mais cai? Onde o homem mais cai? Nisso aqui, ó. Orgulho. Você tem orgulho. Eu vou te falar hoje que você tem orgulho e vou te mostrar que você é orgulhoso. Quer ver como você é orgulhoso? Vamos lá, vou te provar que você é orgulhoso. Ó. Essa é uma das brechas mais perigosas. O orgulho não é o orgulho escandaloso, é o interno, o orgulho interno. É quando você acredita que já sabe o suficiente. Eu já sei o suficiente. Não preciso de curso, de fazer, mas não, já sei. É quando você acha que você está sabendo tudo, né? Quando acha que já está firme demais para cair. Né? Não, eu não, imagina que eu vou cair. Sou, né, pastor, sumo pastor, né, na igreja. Eu sou o cara, meu, ó, 20 anos aqui, ó, 20 anos de evangelho, ensinando aí, ó, 500 pessoas sobre 1.000, formando 1.000, escrevendo livros. Eu caí? Ah, não, imagina. Que isso? Você não me conhece, eu tenho vida com Deus. Orgulho silencioso. Orgulho silencioso. A gente não percebe, mas tem um orgulho aí. Todo orgulho, querido, precede a queda, né? Abre portas, abre brechas, né? Quando para de se examinar. Esse aqui, então, meu Deus. Quando a pessoa para de se examinar. Você já se examinou hoje? O que é se examinar? Qual foi meu comportamento hoje? Quantos por cento, Senhor, eu cheguei perto de cumprir a sua palavra? De viver como um cristão verdadeiro, um pequeno Cristo. Cristão significa pequeno Cristo. Nossa jornada é chegar, né, a ser Cristo. Nós não chegamos a ser Cristo. Nós só vamos chegar a ser Cristo quando ele vier nos resgatar, mas nós temos que chegar o mais próximo possível, né? Mais próximo. Então, assim, ao se examinar, é todos os dias. Quais foram as palavras que eu falei hoje que eu não vigiei? Qual comportamento eu tive hoje com meu filho, com a minha esposa, com meu amigo de trabalho, na padaria, com o vizinho? O que eu fiz hoje que desagradou meu Deus? Pai, Espírito Santo, consciente ou inconscientemente, me mostra. Se eu fiz de forma inconsciente, né, se eu fiz alguma coisa, mostra, paizinho, mostra para mim, que venha à tona, né? Homem e mulher de Deus maduro faz assim, ó, eu quero ser exposto naquilo que eu preciso ser alinhado com Deus.
Senhor, qual é o que tem em mim? Sonda-me, Senhor, e veja se há em mim alguma coisa de errado. Olha o que Davi falou. Sonda-me, Senhor, e veja se há em mim algo que ainda está errado, mas não me tire a sua presença, né? Então, assim, ser homem e mulher de Deus, né, é ser mulher de Deus mesmo, né? Se é homem de Deus mesmo, então nós temos que olhar no espelho e falar assim, quanto eu estou mais parecido com Cristo? Não é na fisionomia, não, né? É nas atitudes. Mas olha para o espelho e fala, quanto eu estou mais parecido com Cristo? Deixa eu me examinar aqui. Eu tenho a curva de estar mais parecido para Deus. Está subindo, ou ela está estagnada, ou ela está descendo. Né? Ela está subindo, ela está parada, ou ela está descendo. A curva da semelhança de Jesus. Porque a palavra diz para nós que a vida eterna é conhecer a Jesus e a Deus. É conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Para quê? Conhecer a Deus e a Jesus Cristo? Para nos tornarmos cada vez mais a imagem do Criador. Amém? Então, querido, o orgulho não grita. Orgulho não grita, ele é silencioso. Ele endurece a pessoa. Orgulho endurece a pessoa. Guarde isso aqui, ó. Veja se você está endurecido aí com orgulho, pelo orgulho. Você está endurecido pelo orgulho? É o coração endurecido, coração endurecido perde discernimento, ó. Coração, quando está endurecido, perde discernimento. Reflexão direta, seja honesto. O que você tem repetido, sabendo que precisa abandonar? Perguntas agora para você. O que você tem repetido, sabendo que precisa abandonar? O que você tem tolerado? O que você tem tolerado, porque não parece tão grave? O que você tem tolerado, que na sua concepção, você acha que não é tão grave? O que você deixou de fazer espiritualmente nos últimos meses? O que você deixou de fazer espiritualmente com o Senhor, alguma coisa, nos últimos meses? Você abandonou? O que você deixou de fazer, né? Nos últimos meses para aumentar, que aumentava o seu relacionamento com Deus? Há alguma coisa? Qual ambiente você sabe que está te enfraquecendo? Qual o ambiente que você está frequentando e que está te enfraquecendo? Quais as conversas que você está tendo com quem e isso está te enfraquecendo? Né? Porque tem conversas, tem pessoas que nos enfraquecem, né? Com as conversas que não edificam, conversas que não têm fruto, não têm vida, conversas que só joga a gente para o buraco. Presta atenção nas conversas, né? Brechas não são abertas por ignorância. Na maioria das vezes, são abertas por decisão adiada. O que você está adiando? Né? Qual pecado que você está empurrando com a barriga? Né? O que precisa ser cortado, podado, tirado, arrancado de você? Mas você está empurrando, você está levando no banho-maria, né? Você está convivendo, né, naquela situação. Você está com medo de confrontar, né, alguém, né, e está empurrando. Né? Mas vamos lá. Pastor, a Graça colocou assim, uma mulher é ministra de louvor, e quando chega um pastor de fora, que ela vai ministrar a libertação, e coloca a mão na cabeça, ela fica possessa. Quais as brechas mais comuns nesse caso? Vamos avançar, que isso aí é uma pergunta muito genérica, né? A pessoa pode ter inúmeras brechas, né? Inúmeras brechas, né? Nós vamos ver isso aqui na própria aula aqui, né? Ela pode estar cheia de brechas, cheia de ilegalidades, acessos. Brechas são acessos para que o inimigo atue. E há, às vezes, a manifestação. Dependendo do tipo de brecha, da convivência com o pecado, né?
a convivência com o pecado, a tolerância com o pecado de uma pessoa, né? Ela vai indo, e cada vez mais o inimigo vai tomando terreno, vai ocupando mais a vida da pessoa, até ter a possessão. A possessão, ela não acontece do dia para a noite. Nenhum demônio tem acesso aos filhos de Deus e entra de uma vez assim, não. Precisa ter uma brecha, precisa ter uma legalidade. Deus não permite que o diabo vá... não, o demônio fala, olhou para você e fala, eu vou pecar, vou tomar posse. Né, vou incorporar nessa pessoa. Não, ele vai olhar, vai analisar e vai falar, eu tenho legalidade, ela está me dando autoridade para eu entrar na vida dela. Essa é a questão. Nós é que damos autoridade e legalidade. Legalidade é acesso, né? Pode entrar, eu estou mesmo, estou nesse pecado, estou aí em desobediência, em rebeldia à palavra do Senhor, estou aberto, pode entrar, venham. Né? Somos nós, amados. Não é culpa do seu... Tem gente que quer pôr culpa, igual Adão e Eva, né? Não, foi a mulher que tu me destes. Não, foi essa serpente maldita. Não. Eva devia ter batido no peito e falado assim, não, Senhor, fui eu que dei ouvido. E aí abriu a porta para o inimigo entrar na minha mente e me convencer de que, de fato, o fruto era gostoso, era bom, e de fato eu não ia morrer, e começa... Então, assim, não tem desculpa, né? Homem de Deus, mulher de Deus, ele sabe se arrepender e bater no peito e falar, eu errei, né? Eu abri a brecha, não foi o meu marido, minha esposa, não foi o meu marido, não foi... Não, fui eu. Mas aquela pessoa me machucou, pastor. Não, mas você se machucou, beleza, você é humano, mas você permitiu que aquela ferida ficasse dentro? Então a culpa não é de quem te feriu, não. A culpa agora é de você, queridão. Você que está aí, remoendo essa ferida dentro de você. Você que está carregando a ferida. É tempo de ser curado. Né? É tempo de falar, chega, basta. Olha, eu libero perdão, Pai, em nome de Jesus, para todos aqueles que me ofenderam, me magoaram, falaram nas minhas costas, me apredejaram, me traíram. Eu, em nome de Jesus, libero, Senhor. Eu libero perdão porque a sua graça me basta, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza e eu quero ser limpo. Nenhuma brecha há de estar em mim, porque assim como Jesus declarou, nós vamos ver que Jesus declarou lá. Vamos avançar aqui na aula. Vamos lá, senão a gente perde o fio da meada. Negligência espiritual. Brechas também se formam pelo que você dá. Isso aqui eu já falei, né? Vamos para o próximo. Aí, vamos lá, Vamos lá falar de algumas brechas aqui, Falta de perdão, né? Falta de perdão e pecado recorrente. Sabe, a gente fica apanhando do diabo, irmãos do céu. Nossa, como eu aprendi. Eu estou falando para você porque eu já fui dodói, eu já fiquei anos carregando uma mágoa. Eu estou falando daquilo que eu já vivi, tá? E que o Pai me ministrou e que hoje eu tenho autoridade para ministrar. Porque, assim, a gente só tem autoridade para ministrar quando a gente, de fato, está posicionado, já passou por aquilo, se superou, né? Se alinhou a palavra, aí você tem autoridade. Amém? Demônio olha isso, tá? Demônio olha isso, né? Voz grossa, né? Não é voz eloquente, não é aparência. Demônio olha o posicionamento que você tem no mundo espiritual. Pô, o cara passou... se eu te contar meu testemunho aqui, irmãos... Pensa num cara que ficou 4 anos em depressão, trancado em casa, sem sair de casa. Eu não saía da minha casa durante 4 anos, nem para ir na padaria. 4 anos dentro da minha casa, em depressão. Diabo, cima de mim, demônios, né? Mas graças a Deus, eu aprendi, fui liberto e começo a combater ele agora. Então, assim, falta de perdão, tudo isso porque eu não liberava perdão, tá? Uma pessoa me traiu e eu fiquei preso. Não foi minha esposa, não, tá? Foi irmãos, coisa ministerial aí, né? Traiu o pastor na igreja e tudo mais, saiu levando a igreja toda. Essas coisas que você sabe que tem, né? Vamos lá. Falta de perdão. Poucas coisas enfraquecem
tanto quanto ofensa alimentada. Ofensa alimentada. Você pode continuar indo à igreja, orando, servindo, mas se existe alguém que você se recusa a liberar, perdão, há uma área endurecida dentro de você. A falta de perdão alimenta a amargura, rouba a paz, contamina decisões e distorce percepções. Você não precisa gostar da pessoa, mas precisa decidir liberar perdão. Guardar ofensa é manter uma porta entreaberta para demônio, ok? Por que Jesus falou tantas vezes? Quantas vezes Jesus tem que liberar perdão, perdoar? 70 vezes 7, quantas vezes for necessário. Por quê? Porque Jesus sabe que demônio se alimenta do orgulho. Né? Não vou liberar perdão. Imagina, me ofendeu, falou um monte de besteira. Eu tenho a razão. Eu estou com a razão. Olha o orgulho, como ele é maligno. A pessoa acha que, né, tudo bem. Ah, mas não. Ela pega isso, toma para ela, né, e assume, assim, uma postura inabalável, né? Não, nunca que eu vou... Eles têm que vir pedir perdão para mim. Eles é que têm que vir pedir perdão para mim. É assim que Jesus ensinou? É contrário, irmão. Você está endurecido cada vez mais. Isso é postura de quem está endurecido. E você tem que ser liberto disso em nome de Jesus, né? Vamos lá, outro aqui, ó. Pecado recorrente não tratado. Não estamos falando de tropeços isolados. Estamos falando de padrão. Padrões. Quando o mesmo erro se repete e você já parou de lutar contra ele. Sequência de pecado ali que você vai alimentando, você já não luta mais e normaliza na sua vida. Nós estamos falando disso, tá? Pecado recorrente, coisa queda, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, né? Isso aqui, amado, vai criando uma abertura. Demônio fala, eu sei como fazer esse bobinho cair, ó. Peraí, deixa eu mostrar um negocinho aqui para ele. Ah, é a área sexual dele, né? Ah, ele é fraco nessa área. Peraí que eu vou dar um jeitinho. Aí, do nada, aparece uma foto de uma mulher, daqui a pouco... E vai, o inimigo é sutil, querido, sutil. Ele vai armando uma cilada para você cair, mas ele vai, assim, sutilmente, ele não vai de uma vez. Ele vai devagarzinho. Ele vai suave, sem você perceber, porque se ela perceber, é lógico que ela vai combater. Então, ele é sutil. É isso que eu quero te ensinar, assim, ó. Ele é sutil. Fique vigilante, a palavra diz. Fique atento. O vosso adversário anda ao teu derredor como um leão, procurando a quem possa tragar. Né? Então, vamos lá. Você já parou de lutar contra ele de verdade. Algo mudou. O perigo não é cair. O perigo não é cair. O perigo é acostumar-se a cair. Pecado recorrente não tratado gera insensibilidade, culpa crônica, a pessoa vive para baixo se culpando o tempo todo. Distanciamento de Deus, autojustificação, que a gente já falou aqui. Toda autojustificação enfraquece arrependimento verdadeiro, né? Tem que ficar se autojustificando, você tem que tomar uma decisão e parar, né? Vamos lá, a gente vai ver como lutar, fechar essas brechas, tá? Por enquanto, nós estamos falando de aberturas, coisas que dão legalidade. Daqui a pouco nós vamos falar sobre como fechar as brechas, né? Vamos lá, continuando. Negligência, orgulho disfarçado e ambientes tóxicos. Negligência na vida espiritual. Essa brecha é silenciosa. Você não abandona a fé, mas reduz a intensidade. A gente falou isso aqui, né? Você não abandona a fé, mas a intensidade com Deus, ó, vai diminuindo. Isso aí é negligência, né? Ora menos, lê menos, busca menos, e com o tempo começa a perceber mais distração, menos sensibilidade e mais frieza. Espiritualmente falando, constância é proteção. Negligência é vulnerabilidade, ok? Constância
é proteção. Negligência é vulnerabilidade. Então, assim, eu aconselho fortemente você, que está aí com a guarda baixa, que não está tão intenso com o Senhor, aumenta a tua intensidade, aumenta a chama, né? Para que você cada vez mais esteja perto do Pai, né? E menos exposto, menos vulnerável, né? Orgulho disfarçado de maturidade. Tem gente que é orgulhosa e usa a maturidade como disfarce. Não, imagina, já tenho 54 anos, tal, cara vivido, experiente, né? Eu maduro, sei muito bem como funcionam as coisas, o diabo não me pega mais nessa, não sei o quê, né? Começa a achar que maturidade, né? Coloco a maturidade disfarçado, né? De orgulho disfarçado de maturidade. Toma cuidado, né? Isso acontece quando alguém acredita que já não precisa mais aprender, buscar, ouvir conselhos, ou depender tanto de Deus como antes, né? A pessoa mantém a aparência de equilíbrio espiritual, mas no íntimo perde a humildade de reconhecer suas próprias fraquezas, né? É um perigo silencioso, porque faz o coração trocar a dependência de Deus pela autoconfiança. A verdadeira maturidade espiritual não conduz independência de Deus, produz ainda mais humildade, vigilância e sede pela presença de Deus. Amém? Então, Senhor, eu dependo de Ti, Senhor. Sem o Senhor, eu não sou ninguém. Sem o Senhor na minha vida, quem sou eu? Né? Então, a dependência do Senhor sempre. Né? Se a gente se torna independente, como Adão e Eva quis independência, né? Disfarçada de independência, né? O negócio ficou feio, né? Ambientes que enfraquecem a sua fé. A gente já falou sobre isso. Vamos pular. Palavras negativas, outras brechas aí, ó. Palavras negativas, compromissos quebrados. Vamos ver. Palavras constantes negativas. Palavras moldam realidade interna. Se você repete constantemente, nunca dá certo para mim, eu sempre falho, eu não consigo, você está fortalecendo uma mentalidade de derrota. Isso é um exemplo. Você pode estar com outros tipos de palavra, né? Palavras negativas constantes criam alinhamento com aquilo que você declara, tá? Palavra tem poder, né? Não é misticismo, é princípio espiritual e psicológico. Princípio espiritual e psicológico. Olha lá Provérbios, assim como o homem se imagina, assim ele se torna. Está lá em Provérbios, né? Lê Provérbios, inclusive, todo. Dá muita sabedoria, Provérbios, tá, irmãos? Compromissos espirituais quebrados. Promessas feitas a Deus e ignoradas depois. Votos emocionais. Decisões que nunca foram sustentadas, né? Quando você quebra compromissos espirituais repetidamente, sua consciência começa a enfraquecer. E consciência enfraquecida é terreno vulnerável, né? Então, não adianta ficar, sabe? Não, esse ano vai ser tudo diferente, Senhor. Né? Esse ano eu vou fazer tudo diferente, eu vou fazer meus devocionais, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, esse ano esse pecado aqui está fora, esse ano eu vou, olha, esse ano é o ano de eu bombar com Deus. Ah, é? Né? E aí, como que está o quinto mês aí? Nós estamos para metade do ano. Como que está tudo que você falou no começo do ano? Né? Quais as mudanças práticas, decisões tomadas? Né? Fala, decisão para mim, né, é aquilo que você fala, ó, estou decidido, acabou. Sim, sim, não, não, acabou. É aqui e pronto. Não retorno. Não volto para essa vida de pecado. É uma decisão que eu tomei. Não, cortei mesmo. Cortei isso aqui. Por quê? Porque isso aqui está me enfraquecendo. Não quero mais. Né? Parei de ir na casa de fulano. Por quê? Toda vez que eu vou lá falar com fulano, fulano fica, ó, monte de abobrinha e eu acabo me contaminando. Cortei fulano. Eu fujo de fulano porque não tem condições de andar com fulano. Né? Porque senão, amados, é isso, ainda mais uma mente fraca, né? Porque se é um
uma pessoa mais posicionada talvez consiga driblar e até mudar a outra, mas tem gente que não, tá? Tem gente que, em vez de mudar o outro, ela se molda ao outro. Esse é o problema, né? Esse é o problema. A verdade direta. Brechas, verdade direta aqui embaixo, ó. Brechas não aparecem porque Deus se afastou. Elas aparecem porque algo foi tolerado. Não é sobre medo, é sobre responsabilidade. Você não precisa procurar brechas, mas precisa ser honesto o suficiente para reconhecê-las, ok? Você tem que reconhecer. Não é isso, pai, sou fraco nisso, eu preciso trabalhar, né, e sair dessa situação fraca que eu sou, né? Tem que me tornar mais forte. Como que me torno mais forte, Senhor? E vai buscar ajuda, inclusive. Né? Tá com problema psicológico, vai buscar um psicólogo. Além do Senhor, tratamento, vai lá buscar um psicólogo. Tá com muita confusão na mente, fica imaginando coisa que não existe, fica com paranoia de traição de marido ou de esposa, fica com paranoia, tá com uma paranoia, identificou isso? Vai buscar tratamento, querido. Né? Vai buscar tratamento tanto descacado com você, porque isso vai dar legalidade, o demônio vai pintar e bordar em cima de você. Então a gente tem que saber quando buscar tratamento espiritual, quando buscar tratamento humano, deixado por Deus. Porque toda ciência não é do diabo, toda ciência, todo conhecimento provém de quem? Provém do Senhor. O Senhor é que nos dá ciência, o Senhor é que dá inteligência, o Senhor é que dá tudo. Vem tudo do Senhor, né? Tudo vem dele. O diabo nada cria, ele imita ou distorce. Imita ou distorce. Né? A gente tem que aprender isso. Ou ele imita ou ele distorce, né? Ou ele imita ou ele distorce. Vamos lá, ó. Sinais de que uma brecha pode estar ativa. Sinais de que uma brecha pode estar ativa. Brechas não são sempre visíveis, mas os efeitos delas são. Você pode não perceber quando abriu a porta, mas percebe quando começa a perder força. A pergunta não é, eu tenho brecha. A pergunta é, quais sinais indicam que algo precisa ser ajustado? Quais sinais indicam que precisa ser alterado, ajustado? Vamos lá, alguns sinais, ó. Desgaste constante, desgaste espiritual constante. Está fadigado, está com cansaço espiritual, não consegue orar, está com dificuldade de ter relacionamento com Deus. Opa, tem alguma coisa aí sugando, minando, né, e trazendo um desgaste aí para você. Então tem que tá assim, então alguma coisa está errada. Vai buscar no Senhor que Ele vai revelar. Dificuldade persistente para orar, né? Dificuldade persistente para orar. Frieza espiritual progressiva. Cada vez mais você está distante. Cada vez mais você está distante do Senhor. E frieza espiritual, amados, entenda uma coisa. Frieza espiritual não é eu, porque eu deixei de ir num culto. Porque eu deixei de estar na igreja. Isso vai enfraquecendo? Vai, porque a comunhão com os santos na igreja me fortalece, né? A comunhão com os santos dentro da igreja me fortalece. A palavra que é lançada ali, eu posso ruminar ela, né? Mas a questão da frieza que eu estou falando aqui, ó, essa frieza aqui, ó, é a frieza de você parar de buscar ao Senhor. Não é você ir lá para escutar o seu pastor pregar. Ok? Uma coisa é eu ir lá ouvir uma palavra que o meu pastor falou. Edifica a minha vida, é bênção, glória a Deus. Eu posso pegar essa palavra que ele lançou no domingo e pegar e estudar. Ótimo, se você fizer isso. Ótimo. Mas tem gente que vai no domingo, escuta a palavra. E aí, se eu fizer uma pergunta assim, o que foi pregado ontem, no culto de ontem? Fala para mim aqui o que foi pregado, traz um resumo da palavra, qual a aplicação prática da palavra que você ouviu ontem? A maioria esquece.
A maioria não vai saber falar o que foi pregado ontem, os versículos que foi pregado ontem, o contexto da palavra, o ensinamento que aquela palavra deu. A frieza espiritual progressiva aqui, ó, é a sua vida diária. Né? Vida diária, eu estou falando aqui. Vida dia a dia. Pensamentos negativos repetitivos. Quais pensamentos ruins, negativos, que fica repetindo na tua mente? Ah, não, aquilo não vai dar certo. Pai do céu, eu vou ser mandado embora. Ó, não, porque, olha, meu Deus, não, ai, Senhor do céu, tem alguma coisa ruim. Sabe aquela pessoa que vive com coisa ruim? Meu irmão, que isso? Tá o tempo todo, sabe, com murmuração, achei a palavra. Sabe, o crente que vive murmurando. Meu Deus, nesse mundo tereis aflição. Glória a Deus. Porque também há refrigério do céu, a cada dia, né, há uma renovação do Senhor para a minha vida. Né? O Senhor cuida, eu confio no Senhor. Né? O mundo jaz no maligno, mas eu confio no Senhor. Aqueles que são no Senhor são guardados, preservados. Né? Vou ter dificuldade? Vou passar por dificuldade? Vou, mas eu estou com o Senhor. Né? Nenhuma dificuldade prevalece contra alguém que está com o Senhor. Pode durar um tempo, mas logo, logo o Senhor lida com aquela situação se você se posicionar. Tem isso, né? Tem gente que quer que o Senhor resolva como se o problema fosse causado por ele, como ele tivesse uma obrigação de resolver minha vida, né? Ah, Senhor, o Senhor tem que resolver minha vida financeira, o Senhor tem que resolver minha vida conjugal, mas a pessoa não faz nada. Ela quer que Deus resolva tudo do jeito que ela está. Deus não vai resolver assim, amado. Te dou uma péssima notícia para você. Deus não vai resolver seus problemas se você não se posicionar. Se você não estiver em obediência, ele não vai resolver. Não adianta. Ele vai olhar e falar assim, pelo amor de Deus, cara, vai se posicionar. Quando você estiver posicionado, certinho, aí a gente dá um jeito, beleza? Mas primeiro se posiciona lá. Eu não habito no meio da sujeira. Eu não olho, eu não convivo com a sujeira. Então, se limpa primeiro, entra na minha presença, se limpa, se trata, libera perdão, né? Busca libertação, busca ajuda, inclusive meio da medicina. Aí depois a gente vem aqui, a gente começa a endireitar as suas coisas aí, beleza? Mas primeiro, você que tem que se posicionar, né? Beleza, Adão? Beleza, Eva? Pecado? Pecado. Pô, o que eu vou fazer? Né? Já vou dar um prelúdio aqui para vocês, ó, um anúncio aqui para vocês. Ó. Vou imolar aqui alguém, né? Já mostrando que eu vou imolar meu filho, mas enquanto ele não vier, eu vou imolar esse animal aqui para cobrir a sujeira, a vergonha de vocês. Né? Vou dar um jeitinho aqui, mas vocês agora têm que buscar o caminho da redenção, caminho do arrependimento. Né? Padrões de queda que se repetem. Né? Qual o padrão de queda que está se repetindo? Você vai indo bem, vai indo bem, vai indo bem, daqui a pouco cai, puf. Está indo bem, está indo bem, está indo bem, cai no mesmo erro, paf. E assim vai, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Qual o padrão que está se repetindo? O padrão que está se repetindo, ciclo. Vai lá, 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 cai. Roda, 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 não sai do lugar, daqui a pouco cai de novo. Roda, 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 não sai do lugar e cai de novo. Né? Qual o padrão? Tem padrões aí que está se repetindo? Né? Tem brecha ativa. Tem coisa que precisa ser consertada. Né? Irritação constante sem motivo claro. Irritação constante sem motivo claro. A pessoa tem aquela irritabilidade, não tem motivo nenhum, está irritado, está carrancudo. Por quê? Né? Presta atenção. Tem isso aqui na sua vida? Irritação constante sem motivo? Né? Tem 2 causas. Pode ser descanso. Você está descansando direito, dormindo direito, descansando, tendo lazer, assistindo uma comédia para dar risada, se descontrair um pouco, né? Ou é uma atuação espiritual, tem que identificar, né? Tem que ter identificação aí. Sensação de distanciamento de Deus. Sensação de distanciamento de Deus, né? Nenhum desses sinais, isoladamente, prova algo, mas quando se tornam padrão, nós estamos falando aqui de padrão, tá? Indicam vulnerabilidade. Brechas não gritam, elas enfraquecem. Autoanálise honesta. Antes de procurar algo externo, examine o interno. Pergunte-se,
O que comecei a tolerar nos últimos meses? Onde relaxei espiritualmente? Existem pecados recorrentes que deixei de confrontar? Alguém que eu ainda não perdoei de verdade? Que ambiente eu sei que me enfraquece, mas continuo frequentando? Maturidade espiritual começa com honestidade. Sem honestidade, não há fechamento de brecha. Né? Não há fechamento de brecha. Tem que ser honesto com você, com o Senhor, e falar, Senhor, é verdade. Está ruim o negócio aqui, eu preciso me consertar. Como fechar brechas sem rituais? Fechar brecha não precisa de ritual nenhum. Fechar brecha não existe fórmula mística. Exige decisão espirituais claras. É isso aqui, ó. Né? Você quer fechar brecha? Quer mudar a história? Quer mudar o curso? Quer mudar a sua vida? Então, toma decisão. Toma uma decisão. Número 1, arrependimento verdadeiro. Arrependimento não é culpa momentânea, é mudança de direção. Se não há mudança prática, não houve arrependimento real, né? Então, eu tenho que me arrepender. O arrependimento é mudança. Tem que cortar tal coisa? Vamos cortar, acabou. Tem que deletar, bloquear alguém para parar de ter brecha e parar de ficar caindo naquele pecado? Bloqueia, apaga, deleta. Paga o perfil do Instagram, né? Ah, mas tem que deixar de falar com alguém? Deixa de falar então. Ah, mas tem que... Então corta. Tá fazendo você pecar? Corta. Quantos que lembram que Jesus falou assim, ó, se a tua mão fizer você pecar, o que você tem que fazer? Arranca, corta a mão. Ó, ele tá mandando cortar. Mas não é literalmente, tá? Que tem gente que, ó, pelo amor de Deus, não vai pegar o facão e cortar sua mão. Não leva no sentido literal. Qual que é o sentido que Jesus estava falando? Essas coisas. O que te faz tropeçar, você tem que cortar. Não, o que me faz tropeçar, pastor, é quando eu fico na sala ou sozinho em casa, né? Aí eu ponho naquele videozinho, sabe? E aí o bicho pega, né? Porque aí eu fico vendo aquele videozinho lá escondidinho, não tem ninguém em casa, então para de ficar sozinho. Saiu todo mundo, sai junto, sai para fora, vai para a rua, sei lá. Ou seja, o que eu estou tentando dizer para você é que fuja da aparência do mal. Fuja daquilo que te enfraquece. Corta pela raiz. Arrependimento é isso. Mudança de direção, mudança de comportamento, mudança de fala, mudança de ações, mudança de atitude. Fala, cara, não dá mais. Ou eu corto isso, ou, pelo amor de Deus, Senhor, me corta, me tira dessa existência, né? É assim, é crente radical, né? Sabe o que é ser cristão radical? Cristão radical é aquele que não tolera nada do pecado. A gente é muito, né? Ó, vê um muçulmano, analisa um muçulmano e um cristão. Quem é mais radical, muçulmano ou cristão? Seja sincero. Muçulmano, irmão. Ah, muçulmano dá tal horário? Muçulmano, eu trabalhei com muçulmano, gente. Muçulmano dá o horário deles de oração, pode estar no trabalho, pode estar na onde for. Eles param de fazer o que estiver fazendo, pega lá, dobra o joelho e vai orar a Maomé. Tá? Leva a sério Maomé ali, leva a sério, tá? Ah, precisa pôr bomba em mim, né? Que os terroristas lá, os caras acreditam tanto numa ideologia que os caras põem bomba no próprio corpo e vai lá e acha que está fazendo certo, mas é a fé que o cara tem ali, né? E nós? E a sua fé? Né? É crentezinho que foi criado no óleo no banho-maria, né? Não, que isso, esse pecadinho aqui, depois a gente trata ele, irmão. O importante é estar com Jesus. Vamos lá. Evangelho de portas largas, tá tudo certo, você, né, pode ser líder de intercessão e está no pecado. Ah, tá, tudo bem, ninguém tá vendo mesmo, estamos lá, né? Tá tudo certo você louvar, adorar o Senhor e tá com a vida toda detonada. Ninguém tá vendo, ninguém sabe da sua vida, o pastor não sabe da sua vida, ninguém sabe que você faz escondidinho ali. Então tá tudo certo, eu vou fazer, ninguém tá vendo mesmo, né? Tá tudo bem.
A orar, de vez em quando, pastor. De vez em quando a gente para um pouquinho para falar com Deus e tal. O importante é que eu já sou salvo, né? Estou salvo, graças a Deus, aceitei Jesus. Olha que mediocridade. Olha que mediocridade, irmãos. Que mentira de Satanás. Tem muito crente que acha que já está salvo. Né? Eu estou salvo porque eu já aceitei Jesus. Ah! É verdade? E a vida de pecado que você está? Como é que é? Vamos lá. Né? Vamos estudar um pouco de teologia, né? E aí? Você é salvo só porque você declarou Jesus? É isso? Né? E aí eu posso, só porque eu declarei Jesus, eu posso ficar numa vida de pecado, posso estar ali na lama? É assim que eu sei. Então, assim, vamos crescer, galera. Vamos crescer no Evangelho de Cristo, né? E ser radical com o Senhor, né? Ser radical no sentido de ser um cristão genuíno, verdadeiro, né? Para de ser meia boca, né? Eu mesmo estou me monitorando, estou ali, acabou, não quero mais. Ou é para eu ser ou eu não sou, né? Confissão sincera, né? Confessar diante de Deus o que foi tolerado, não justificar, não minimizar, não relativizar, reconhecer com clareza. Pai, é verdade, eu estou preso na pornografia. Esse é o meu pecado. Bate no peito como homem e fala assim, é verdade, eu preciso de ajuda. Eu estou preso na pornografia. Preciso de ajuda, de libertação. Né? Procura ajuda de um pastor, de alguém, para desabafar e falar, confessa o teu pecado. E fala, pastor, como que é isso aí? Não adianta, eu não quero ser crente meia boca, não quero ir para o inferno, não quero ir no dia do julgamento, o Senhor olhar e falar assim, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Quantos conhecem essa palavra? A gente só guarda as palavras que a gente quer, né? Confessai o Senhor, né, e sereis salvos. Mas a gente não vê um lado assim, tipo, afastai-vos de mim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aí tem isso aí, né? E aí, como é que é? Ou eu prefiro confessar o meu pecado e dar um basta naquela situação, né, que está me levando para o inferno. Como é que é isso, irmãos? Como é que a gente entende isso à luz da palavra? Né? À luz da palavra, o Senhor fala que nós devemos ser santos, porque o Senhor é santo. Ninguém verá o Senhor. Né? Somente os mansos, puros, os santos verão o Senhor, aqueles que buscam a vida de santidade. Então, assim, eu preciso entender o que eu estou vivendo, né? E parar, né? E parar de ter uma vida medíocre. Vida medíocre é aquela vida meia boca, né? Então tem que confessar, né? Tem que confessar, seja homem, mulher, e confessa o teu pecado para o seu pastor, para um líder, pessoa madura, que não vai te julgar, não vai te acusar, não vai te condenar. Se alguém fizer isso, por favor, procure você que é mulher, a minha esposa, a gente vai poder falar com você, e você vai poder se confessar. Tá com medo de confessar para o seu. Tem gente que tem medo de confessar para o pastor, porque pensa que, né, vai sentar. Amado, perca o cargo, tá? Perca a liderança, perca a posição de pastor, perca o seu título, mas não perca a sua salvação, a vida eterna. Tem gente que não está entendendo isso, cara. Né? Tem gente que prefere manter um título, uma posição de liderança, uma postura na igreja falsa, para aparência, para os outros, para os homens. Só que diante de Deus, querido, ele te enxerga. Ele vê, ele te vê realmente quem você é. Então não adianta, eu levei muito tempo para entender isso, tá? Muito tempo, até que eu fui liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. Graças a Deus. Ô, glória, quando eu preciso de ajuda, que eu estou vendo que alguma coisa está errada, eu procuro ajuda. Procuro. Não tenho medo. Confesso o pecado mesmo. Por quê? Toma, diabo. Aqui você não tem lugar. Não tenho medo de falar das minhas fraquezas, tá? Porque é na fraqueza que o Senhor me aperfeiçoa. É confessando os meus pecados que eu me aproximo mais do Senhor e me limpo, me lavo, tiro os demônios que me acusam, né? Fecha a porta de entrada. Ô, glória! Né? Corte prático. Algumas brechas só se fecham quando você corta algo. Um ambiente,
um hábito, uma conversa, um conteúdo, uma companhia. Se você ora, mas não corta, continua vulnerável. Continua vulnerável. Uma hora o diabo vai falar, calma, ele está firminho ainda, mas não cortou. Vamos dar um tempinho, que logo a gente pega ele de volta. Olha como o diabo é sujo. Maldito Satanás, né? Maldito demônio. Tem gente que tem medo, cara. Se você tá limpo, amados, tem autoridade, não tem medo. Crente com medo é o crente que tá com brecha, que não sabe quem é, né? Eu sei quem sou e para onde vou e não tem medo. Não tem medo de retaliação, ai, não, porque você é retalhado. Que retalhado? Retalhado aonde, meu? Se você está em Cristo posicionado, quem vai te retalhar? Tem retaliação não, irmão. Pau no cão, pau no diabo, né? Vamos lá. Radical aqui hoje, hein? Restabelecimento de disciplinas espirituais. Restabeleça a sua vida de disciplina, né? Espiritual, aquilo que a gente falou, né? Oração constante, palavra com regularidade, vigilância nas suas decisões. Vigia muito as suas decisões, amado. Tenha o controle sobre você, sobre a sua boca, sobre aquele ímpeto que vem de ira, de raiva naquele momento. Tem o autodomínio. Por isso que o Senhor falou, ó, tenha mansidão, controle de si mesmo primeiro. Porque se você controla você mesmo, a sua boca, a sua mente, meu Deus, isso já é 50%, amados. Você vai errar menos, vai falhar menos, vai abrir menos brecha, vai ter menos confusão para a sua vida, né? Tem gente que é compulsivo para comprar coisa. Pastor, a minha vida financeira não sai do lugar. Meu amado, quebra o cartão de crédito se você não tem controle financeiro. Joga fora o cartão de crédito, joga fora, amado, se você é uma pessoa que tem fraqueza na economia, no governo da sua vida espiritual, você não tem que ter cartão de crédito, não tem que comprar nada parcelado, porque você não tem controle, você é descontrolado. Você primeiro precisa governar a sua vida financeira. Né? Eu estou pondo um exemplo aqui, pode ser outra área. Qual é a área que você ainda precisa governar, que você não consegue ainda? E não conseguir não é vergonha. É expor diante do Pai. Chora, Pai, Senhor, não tenho governo da minha vida financeira. Eu preciso da sua misericórdia, sua graça, da sua ajuda, Espírito Santo. Eu preciso. Põe alguém para eu desabafar isso, alguém maduro, alguém que possa me ensinar a controlar minhas finanças. É um curso, Senhor, que eu tenho que fazer, né? É um curso sobre controle financeiro. Eu preciso aprender sobre governar a minha vida financeira. É um curso que eu preciso fazer. Eu vou buscar ajuda. E Deus olha a intenção do seu coração e ele potencializa. Aprenda isso. Ele olha e fala, puxa vida, o meu filho está buscando socorro. Bem presente, no momento da angústia. Ele está buscando socorro. E eu, como um pai de amor, vou dar esse socorro porque ele está buscando. Ele está consciente, desabafou comigo e eu jamais vou abandonar ele. Eu sou um pai presente. Então, Espírito Santo, conduz aí, ó, é seu papel. Conduz aí ele, conduz a mente dele, dá estratégia, coloca pessoas que têm controle, que vão ensinar ele a controlar a vida financeira. Eu estou falando de uma área. Pode ser qualquer outra área, eu não sei qual é a área da sua fraqueza, que abre brechas, que está aberta, né? Eu não sei. Mas ó, o exemplo que eu estou colocando aqui é uma maneira de você fechar, de você fortalecer naquela área que você está fraco, né? E se tornar forte, e colocar uma muralha, fechar a brecha, ó, fechou. Aqui não, aqui você não entra mais. Você vai me rodear, você vai ficar me rodeando, mas, ó, aqui acabou para você, cara. Aqui você não entra mais, desculpa.
Aqui está brindado. Eu estou vigilante, eu brindei e estou vigilante o tempo todo aqui. Né? Porque não adianta só fechar, brindar e achar que está tudo bem. Vigiai. Opa, tá ouvindo alguma coisinha aqui para tentar romper aqui a barreira aqui. Né? É um créditozinho. Oi, dona Maria, tudo bem? Ó, aqui é gerente do banco. Eu vi que a senhora está com score, né? 2.000 aí pontos. Ó, o Banco Itaú tem um cartão para a senhora. Estou enviando para casa da senhora, viu? Isso, um cartão de crédito. 20 mil reais estamos liberando aqui para a senhora, viu? Não tem controle, não sabe, não está na hora de pegar cartão de crédito ainda. Ó, desculpa, não quero cartão de crédito nenhum, nada disso. Meu crédito, por enquanto, é o Senhor. Meu banco é a dependência do Senhor, é a provisão do Senhor. Eu dependo só dele, tá bom? Crédito não dependo de crédito, viu? Minha vida é com o Senhor, acabou. É lógico que você não vai falar isso, né? Eu estou falando para você falar internamente, né? Isso, né? Amém, queridos? Vamos lá. Perseverança. Brecha não se forma em um dia. Não serão fechadas em um dia. Você pode não sentir mudança imediata, mas a consistência produz fortalecimento. Ok? Pastor, eu entendi, estou saindo dessa aula e já vamos para o pau, eu vou cortar aqui, vou me acertar e não sei o quê. Legal, cortou naquele dia, tal, mas, ó, é na segunda, na terça, na quarta, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Constância na sua decisão. Tá? Sem olhar para trás. Né? Sai lá, ô Ló. Sai com a sua família, só que é o seguinte, não olha para trás, cara. E se tu voltar para trás, eu vou te vomitar. O morno eu vomito. E você vai virar estátua de sal. Se olhar para trás. Né? Vamos lá. Vamos lá. O maior erro é a verdade que liberta. O maior erro e a verdade que liberta. O maior erro e a verdade que liberta. Então, qual é o maior erro ao tentar fechar brechas? O maior erro é tentar resolver tudo emocionalmente. Deixa eu só fechar a porta aqui, que o meu filho amado, de 22 anos, ele abriu e não fechou. Espera só um pouquinho. Vamos lá. Então, o maior erro é tentar resolver tudo na emoção. O que é emoção? Emoção é quando eu saio, por exemplo, de um curso ou de um conteúdo, e eu falo, não, é isso mesmo, tal, não sei o quê, parar com isso mesmo, tal, mas não é uma decisão. É uma emoção que não é uma decisão séria com o Senhor, não é uma decisão séria. Então, aqui, alguns choram, sentem arrependimento, prometem mudar, mas não alteram hábitos, não corta pela raiz o que está causando a queda, né? Sem mudança prática, o ciclo retorna. Você lembra que eu falei? Está indo bem, cortou, daqui a pouco cai de novo. Está indo bem, cortou, cai de novo, né? É isso aqui, ó, né? Não alterou o hábito, não mudou, né? Não cortou, o ciclo repete, tá? Retorna, né? Vamos dizer assim, né? Sentimento não sustenta a transformação. Decisão sustenta, tá? Parei de fumar, não fumo mais. Foi assim que eu larguei o cigarro. Uma decisão. Não, chupa uma bala. Não, não sei o quê. Para de tomar café. Tudo coisa do homem, né? Das pessoas. Não, para de fumar. Não, foi decisão. E eu fumava durante, sei lá quantos anos. Não, pastor, mas eu fumo há 20 anos. Ah, cara, eu fumei uns 15 anos. Quando eu falei, parei, acabou. Não precisei passar por ninguém, por nada, não, vou passar pela intercessão, vou passar por o baracubaco que for aí para mim. Não, decisão.
Decisão, amado, decisão. Parei de fumar, parei de fazer isso, decisão, acabou, não volto mais. Senhor, está selado, em nome de Jesus, eu selo a minha decisão e está tomada em nome de Jesus, não volto atrás. Acabou, basta. E acabou. Okay? É assim que a gente se livra, né? A verdade que liberta é que nem quem é viciado em drogas está em drogas, né? Você pode falar, pode estar intercedendo, tem que interceder. Mas quem decide parar é a pessoa. Se ela não disser assim, ó, eu quero parar de usar cocaína, me interna, me leva para o internato, me coloca numa prisão, para eu não sair de lá, até eu me libertar disso. Mas eu quero ser liberto. Se ela não tiver essa convicção, essa firmeza, meu filho, você pode fazer o esforço que for, não vai adiantar. A pessoa tem que tomar a decisão. É nela que está a decisão. Não é no fulano, no beltrano, que fez campanha. Vou fazer uma campanha aqui. Se a pessoa não se posicionar, não adianta, tá? Não adianta. As brechas espirituais não são lendas, são consequências de tolerâncias acumuladas. A pergunta final é: existe influência invisível? A pergunta é: o que é preciso ajustar hoje? O que eu preciso ajustar hoje? Né? O que eu preciso ajustar hoje? Você não foi chamado para viver vulnerável, você foi chamado para viver vigilante e não vulnerável, né? Só isso aqui, ó. Você foi chamado para viver vigilante, né? Nem viver em paranoia, mas em consciência, né? E consciência acompanhada de decisão muda o destino, né? Consciência acompanhada de decisão muda o teu destino, ok? Vamos avançar mais aqui. Ah, acabou aqui. Acabou. Deixa eu ver que horas são. Não dá para passar. Deixa eu ver aqui. Era só um pouquinho. Vou parar aqui. Existe uma outra coisa muito importante. Vou tentar... Aguenta aí mais uns 20 minutos. Eu queria passar isso aqui, ó, que também é bem importante. Vocês estão vendo o meu slide aí ou não? Ele não carregou aqui. Tá, deixa eu dar parar de apresentar de novo, porque não abriu aqui para mim, tá? Não sei, parece que deu um pau aqui. Puxa vida. Vamos lá. Aí, beleza. Deixa eu ver agora se carrega aqui para mim. Espera aí, aguenta a mão aí, não acabou, hein? Essa seria uma cereja do bolo aqui, ó. Glória a Deus. Voltou aqui para mim, beleza. Tá vendo aí? Portas de acesso? Vamos passar isso aqui rapidinho, porque eu ia passar só aquilo, mas o Espírito Santo falou, passa completo. Vamos lá, vamos passar completo aqui, ó. Portas de acesso, né? Então, vamos lá, vamos passar para o próximo aqui, ó. Isso aqui é importante, tá? Ó. O inimigo, ele não força, ele seduz, tá? Vamos falar um pouco do inimigo aqui, ó. Ele seduz, tá? O mundo espiritual não invade, ele entra, tá? Ele não invade, ele entra. Toda atuação demoníaca, aí vai a graça, aí vai toda a atuação demoníaca precisa de uma porta, uma brecha, um espaço aberto onde a luz foi substituída pela sombra. Nenhum espírito maligno possui poder de agir livremente sobre o povo de Deus. Ele depende de permissão, de um território que o homem, consciente ou não, entrega para ele, tá? E é justamente aí que mora o perigo. O inimigo se alimenta das aberturas que nós mesmos deixamos. Desde o Éden, né? Satanás tem usado o mesmo princípio. Ele não pode forçar o pecado, mas pode seduzir. Pode oferecer caminhos fáceis, atalhos, justificativas, né? Assim como fez com Eva, ele continua sussurrando dúvidas que corroem a confiança na palavra. A serpente antiga não mudou de estratégia, apenas aperfeiçoou a sutileza.
ela não se apresenta mais com aparência assustadora, mas com aparência lógica, prazer, ou até espiritualidade. Então, ele foi aperfeiçoando, ok? Vamos lá, vamos passar aqui rapidinho. Cada escolha define um reino, né? Toda porta de acesso espiritual nasce de uma escolha. Se lembra? Nasce de uma escolha. E cada escolha define o reino que governará aquele espaço. Quando um homem escolhe a desobediência, ele cede autoridade. Quando escolhe o pecado, ele entrega terreno. Quando se recusa a perdoar, ele cria um elo invisível com as trevas. Jesus advertiu em João 14:30 que o príncipe deste mundo nada tinha nele. Nenhuma brecha, nenhum vínculo, nenhum espaço a ser explorado. Essa é a condição de quem anda em santidade. Lê depois desse texto aí, tá? Para a gente ir rápido, tá? João 14:30. Lê o contexto todo lá para você entender. Ó. Marca aí, tá? Jesus falou sobre isso, tá? Mas quando há sombra, o inimigo se aproxima. Ele não entra com pressa, ele espera o momento certo. Observa o momento certo, a fraqueza mais exposta, o ponto de dor não tratado. O ponto de dor não tratado. É quando ele encontra uma rachadura, ele planta raízes. E é assim que muitos cristãos começam a sentir o peso da opressão. Não porque perderam a fé, mas porque abriram portas sem perceber, né? Vamos avançar aqui, ó. As portas são muitas. Pecados constantes, a gente já falou sobre isso, eu não vou ficar falando mais. Falta de perdão, a gente falou. Imoralidade e mentira, né? Tudo isso são portas, né? A imoralidade e a desonestidade corroem a sensibilidade espiritual. O que antes incomodava passa a parecer normal, e aí a corrupção se instala, né? Negligência espiritual, a gente já falou também sobre isso. Um pouquinho mais para frente aqui. Isso aqui, ó, idolatria. Idolatria e orgulho, portas traiçoeiras. A porta da idolatria, a porta do orgulho a gente já falou, mas a porta da idolatria, ó, não apenas não apenas adoração de imagens, tá? Idolatria não é apenas adoração de imagem, mas qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no seu coração, tá? Tem gente que ama mais a empresa do que Deus, tem gente que substitui, né, alguma coisa ou algo por Deus, né? Então isso é idolatria, tá? É idolatria. Pode ser dinheiro, status, né? Tem gente que idolatra o status, o cargo, a posição, enfim, né? Um relacionamento, né? Tem gente que idolatra o namorado, a namorada, o cônjuge, né? O marido, a esposa, né? O próprio ego vira idolatria, é porta aberta para idolatria. Tudo aquilo que governa as nossas decisões fora da vontade divina se torna um ídolo. Os sacrifícios dos gentios são oferecidos aos demônios e não a Deus. O inimigo se disfarça de devoção para prender pessoas em laços espirituais disfarçados de fé, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui, ó, tá? A idolatria, ela é bem sutil. É bem sutil. Sempre a gente falou que é coisa sutil, que ele foi mudando as estratégias. Então, idolatria a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque não é só imagem, tá? Toma cuidado aí no que você está substituindo Deus, né? E substitui sem perceber. As portas emocionais e o silêncio espiritual. Feridas não tratadas, né? Feridas não tratadas se tornam convites para espíritos de opressão. A mágoa alimenta a presença do rancor. O trauma sustenta o medo. A rejeição abre espaço para a solidão e o desespero. O diabo se aproveita das dores humanas porque ele mesmo é o pai da dor. Ok? Então a gente tem que tomar cuidado aqui, ó. Quais as feridas que você tem, quais os traumas, qual o rancor, né? Precisa ser tratado, tem que buscar ajuda para
para que você saia desse estado aqui, tá? Ó, busque ajuda para sair desse estado. Mentiras em meio às feridas, né? Ele sopra mentiras em meio às feridas, dizendo que ninguém te entende, que ninguém se importa com você, de que Deus se esqueceu de você. E quando a pessoa acredita nisso, o coração se fecha e as trevas encontram morada. Negligência espiritual. Muitos caem em pecado escandaloso. Muitos não caem em pecado escandaloso, mas simplesmente deixam de buscar, deixam de orar, meditar, vigiar, silêncio espiritual, o terreno é o terreno favorito das trevas. Quando o homem deixa de ouvir a voz de Deus, ele começa a ouvir outras vozes, vozes de confusão, ansiedade, dúvida, medo, né? Tudo isso são portas, né? Portas, toda porta aberta pode ser fechada, tá? Então, vamos lá. Arrependimento é a chave que tranca os portais do inferno. Quando uma alma decide confessar, renunciar e se voltar para Deus, o que antes era domínio das trevas se torna território da luz. É por isso que o inferno odeia uma pessoa que se arrepende de verdade, porque ele quebra o ciclo, fecha a porta. Fechar as portas é um processo espiritual constante. Não basta dizer palavras, é preciso romper alianças, né? Então aqui, ó, renunciar ao prazer, né? Se o prazer está te levando para uma coisa de pecado, renuncia, né? Confessar pecado, abraçar o perdão, render-se de fato ao senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida, né? Quem governa a sua vida? Você ou o Senhor? Com você, né? A chave tem um nome, né? Muitos lutam contra demônios, né, sem perceber que o problema não está no ataque, mas na brecha. A verdadeira batalha espiritual começa quando o crente decide se santificar. A santidade não é uma prisão, é uma muralha. O inimigo não teme gritos, nem palavras bonitas, ele teme pureza. Pureza é proteção, o Espírito Santo habita em nós, e onde ele habita, o mal não pode permanecer. Cada vez que o coração se voltar em sinceridade, uma porta é selada e uma cadeia é quebrada. Libertação é um processo, libertação não é um evento, mas é um processo constante, né? Um processo constante de entrega e renovação. O inimigo reconhece portas, mas o crente conhece a chave. Quem é a chave? Olha aqui a chave, ó. Jesus Cristo é a chave. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando ele entra, tudo que é trevas precisa sair, né? Então, se Jesus é Senhor da sua vida, meu amado, acabou, tá? Acabou aqui, inclusive acabou o slide aqui também. Esse é o último, ok? Então, a chave, né? A chave é Jesus. Entrega, renúncia. É entregar para ele a sua vida, é entregar o que te prende, é confessar, né? Para que você feche todas as portas, feche todas as lacunas e tenha uma vida, de fato, que remeta à vida de um pequeno Cristo sobre a terra. Amém, queridos? Então, é isso que eu tinha para entregar hoje. Amém? Nós estamos muito felizes hoje, não sei se você viu lá no grupo, mas nós estamos já com um livro lá de intercessão, né? Para você poder já adquirir ele, né? Eu não sei, eu vou mandei imprimir poucas unidades, ok? Então, se você pode investir nesse livro, invista na sua vida espiritual, né? Vou mostrar uma coisa aqui rapidinho, não sei se vai dar para você ver, ó. Tá vendo ali, ó? Os livros. Estou mostrando aqui, ó. Tem uns 600 livros aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Ó, isso tudo aqui, ó, foram livros, coisas que eu investi na minha vida espiritual, tá? Isso tudo são livros que eu investi na minha jornada como um cristão, na minha carreira, para eu poder cada vez mais estar alinhado com o Senhor. Claro e óbvio que a Bíblia é a minha leitura primária, a principal leitura da minha vida
é a palavra de Deus. Mas livros nos ajudam, homens são inspirados pelo Espírito Santo e continuam escrevendo sobre assuntos para que nós possamos crescer, né? Então, invista, compra livros, invista na leitura. Brasileiro tem preguiça de ler, mas em nome de Jesus, eu declaro que você será uma pessoa que vai investir na sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Vai ler, vai se debruçar nas Escrituras, vai comprar livros específicos para crescer e amadurecer e combater o bom combate. Amém? Em nome de Jesus. Vamos encerrar. Perguntas? Tudo bem, Andréa? Acho que sim, né? Tudo bem, pastor. Não tem perguntas mais. Não tem pergunta. Então, vamos encerrar. Amém, amados? Então, amém. Bora lá, né? Seguimos firmes e fortes. Quem está fazendo o curso de intercessão, faltam apenas mais 2 aulas para nós encerrarmos, né? Tem certificado bonito. Eu vou colocar no grupo lá um modelo de certificado, ó. Top o certificado. Não que isso vai te dar autoridade, não que isso é alguma coisa, não é nada, mas é simbólico para você dizer, uau, Senhor, eu me lembro desse treinamento aqui, ó, cola lá na parede da sua sala, aí você olha e fala assim, uau, eu sou um intercessor, Pai, deixa eu voltar para o meu lugar, deixa eu interceder, no momento que você estiver fraco, amém? Então a gente tem que buscar coisas. Quando eu olho aqui, entro nesse escritório, eu volto à raiz, eu falo, Senhor, eu preciso reler esses livros, né? E o Senhor volte a estudar, filho. Então, eu estou sempre voltando aqui nesse escritório, pegando o livro, relendo, comprando outros, e assim a gente vai crescendo. Amém, amados? É coisa simbólica, mas que tem um gatilho mental, que nos dá um gatilho mental, nos lembrando quem nós somos e o que precisamos fazer, ok? Pendura uma Bíblia, tem dificuldade de ler a palavra? Eu falo zoando, mas faça isso se você tem dificuldade, ó. Põe a Bíblia dentro do banheiro, em cima, assim, ou da pia do banheiro, ou do vaso sanitário, para você olhar e falar assim, meu Deus, a Bíblia está aqui. Põe uma Bíblia no seu quarto, põe uma Bíblia na geladeira, mas a hora que você entrar em qualquer cômodo, você fala, uau, eu preciso ler. Ela me persegue, essa Bíblia me persegue. São estratégias que tem gatilho mental aí. Amém? Vamos orar e encerrar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo precioso, por cada filho teu que esteve aqui. Senhor, eu coloco e apresento cada irmão que está nesta sala, aqueles que já saíram, que o Senhor, Pai, possa... o seu Espírito Santo possa registrar este ensinamento, Pai, para que todas as portas, brechas, tudo aquilo que está aberto, Senhor, possa ser fechado, Senhor, que venha o arrependimento, Senhor, que venha, Senhor, em nome de Jesus, arrependimento e mudança de comportamento e direção, Pai. Aonde os teus filhos estão fracos, fragilizados, Pai, que o teu Espírito dê força, Pai. Mostre a direção, o caminho, aquilo que precisa ser tirado, aquilo que precisa ser confessado, aquilo que precisa ser cortado, mas que o teu Espírito direcione eles, Pai, para fechar essas portas, fechar essas brechas, que dão acesso, Senhor, ao inimigo que veio, se não para roubar, matar, destruir, tirar as pessoas da sua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, se tem alguém aqui, Pai, que precisa do seu socorro, que o Senhor vá, Senhor, socorrer esta pessoa, socorra, Senhor, ó Deus, essa pessoa, quebrante o coração. Se tem pessoas com dureza, Senhor, dureza no coração, que não consegue liberar perdão, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Senhor, vai quebrantando, quebra toda a dureza, essa corrente do orgulho, seja aqui despedaçada, Senhor, tirada, arrancada na raiz, Pai, em nome de Jesus, Senhor, mas que os teus filhos possam liberar perdão, possa fluir na liberdade do teu Espírito para liberar perdão e quebrar, romper todas as amarras, correntes, cadeias, aberturas de portas, de brechas, seja lá o que for que dê acesso e legalidade ao inimigo, Senhor, que os teus filhos se posicionem, Pai, em nome de Jesus, Pai, todo sopro, mentira do inimigo, Senhor, acusação
acusação agora caia por terra em nome de Jesus. Nós denunciamos, Pai, todo aquele que suga energia, suga o ânimo, Pai, revigora agora o Espírito Santo, acendendo uma chama nova, viva sobre os teus filhos, Pai. Toda frieza espiritual seja, Senhor, derretida agora, Pai, em nome de Jesus. Toda frieza espiritual bate em retirada e que a chama, o fogo do teu Espírito Santo seja, Senhor, alta, queime forte nos teus filhos agora, em nome de Jesus, que não haja resistência nenhuma, Senhor, nem psicológica, mental, qualquer tipo de resistência, Pai, seja de ordem humana, da carne, do ego, do orgulho, caia por terra, ou seja de ordem espiritual, através de um demônio, bata em retirada agora, em nome de Jesus, sobre todas essas vidas que estão aqui, Senhor, nesse ambiente online, sai agora em nome de Jesus, você não vai controlar mais, porque eu declaro, Senhor, profetizo que elas se posicionarão nos dias que se seguirem e tomarão decisões que vai mudar o destino dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Decisões que vão mudar destinos, que vai virar uma chave, que vai fechar uma porta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Que Deus vos abençoe. Não se esqueçam lá de comentar o que você achou dessa aula, o que tem sido esse curso para a sua vida, né? Se você tem coragem, eu te incentivo a fazer um vídeo, né? E mandar no meu privado, dando um testemunho. Pastor, olha, esse curso tem sido assim, libertador, eu tenho mudado, eu tenho, sei lá, qualquer coisa que edifique outras pessoas, sabe, amados? Às vezes a gente fica com vergonha de dar testemunho, e você sabe que testemunho é uma arma de guerra também, é uma arma que a gente aponta para o inimigo, né, e envergonha ele, tá? Quando você dá um testemunho, Senhor, ó, pastor, eu dou um testemunho, sim, eu estava preso nessa situação, eu consegui liberar perdão, tá, irmãos? Então, você que tem um coração duro, amados, você pode pregar o Evangelho de Deus com a sua própria vida de testemunho, da sua mudança. Tem gente que fica achando que precisa estudar teologia para que pregar é só no púlpito. Pregar é a sua vida no dia a dia. A sua vida prega para outras pessoas em qualquer lugar. Amém? Então, é você mostrar transformação, mudança. E, às vezes, um testemunho que você dá, eu vou te falar que pessoas são curadas e libertas, que a pessoa fala, uau, se deu certo para ele, para ela, se ele e ela conseguiu vencer isso, eu também posso, Senhor. Quantas pessoas mudam de direção porque ouviram um testemunho de alguém? Então, eu te motivo, te incentivo, grava um vídeo de 5 minutos, 3 minutos e manda para a gente, né, para a gente poder... se você permitir, né, colocar no Instagram, colocar em algum lugar que alguém possa ouvir e falar, uau, é isso que eu preciso. Amém? Em nome de Jesus, que você perca toda a timidez da câmera e de tudo mais e possa fazer isso. Amém? Amo vocês em Cristo Jesus, meus irmãos. Orem por nós, orem por nós, orem por nós, interceda por nós. Nós carecemos da oração intercessória dos irmãos nesses dias, porque o inimigo sabe que quando as pessoas conhecem a verdade, conhecem o caminho e a verdade, eles são libertos, eles são curados, eles quando a gente mostra Cristo e revela Cristo para as pessoas, elas são libertas, são curadas, são saradas, e a fúria do inimigo se levanta, mas quanto mais ele ficar furioso, mais nós vamos anunciar o evangelho de Cristo e não vamos parar. Amém? Sustentado pela oração dos santos. É assim que os apóstolos faziam, amém? Sustentado pela oração dos santos, pela intercessão dos santos. Eles não tinham medo de açoites, não tinham medo de prisões, e continuavam evangelizando e pregando e anunciando o evangelho de Cristo, amém? Em nome de Jesus, com poder e ousadia no Espírito Santo. É isso que eu quero para a minha vida até que o Senhor venha. Amém? Falei! Falei, porque é bom falar, não fique preso na sua voz, fale, confesse, denuncie, não tenha medo, abra sua boca e eu a encherei, né, da minha palavra, do meu espírito, enfim, né, o Senhor
espera de você que você se abra para Ele, amado, feche a porta do seu quarto, chora diante do Senhor, mas um choro de arrependimento, tá? Não de emoção. Chore arrependido, de fato. O Senhor vai te visitar, há uma visitação. O Senhor, Ele tem prazer no filho que retorna para casa, Ele coroa, Ele faz festa. Amém? Então, retorne para o seu amado, Ele te aguarda em nome de Jesus. Amém? Não ligue para as palavras que te feriram, amado. Olha, o inimigo prende pessoas porque foram feridas na alma. Em nome de Jesus, sai dessa prisão, se liberta disso, libera perdão, vai para uma nova estação. O Senhor está te chamando para você ir para uma nova estação da sua vida. Deus tem uma estação de muitos frutos, Deus tem uma estação florida para você, e você está no inverno, no gelo, no escuro, e a estação florida, a primavera que o Senhor tem preparado para você está pronto, mas Ele aguarda você se posicionar e entrar nessa primavera, em nome de Jesus. Amém? Não sei porquê, mas o Espírito Santo pediu para eu falar isso para você. É a hora de você entrar numa nova estação que eu já tenho preparado para você. Entre nessa nova estação. Amém? Eu senti um peso aqui de falar isso para você. Amém? Não é fácil, irmãos. A gente recebe cada uma que você não faz ideia do que o diabo faz com as pessoas. Você não tem ideia da bomba que a gente escutou hoje, eu e minha esposa, sabe? Uma pessoa, meu Deus, não vou compartilhar porque a gente não pode compartilhar, sabe? Mas é um choro que a gente tem de ver uma pessoa dentro da igreja fazer coisas horríveis, escondido, e foi descoberto, sabe? É muito assim, é uma dor, cara. Se você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, amados. Isso não é Você entende o meu choro aqui? Não é um choro de emotivo, é um choro de dor que o Pai tem, que o Espírito Santo, que qualquer santo tem do Senhor, que anda com Deus e vê a pessoa sendo escravizada, usada pelo diabo de forma assim, violenta, indo para o fogo do inferno, sabe? E não é fácil, sabe? Intercedam por nós, porque desde que a gente começou a dar esse treinamento, tem vindo pessoas do grupo mesmo, né? Vêm falar com a gente, procura minha esposa, né? Quando é mulher, eu direciono para minha esposa, para mim não ministrar, eu não ministro mulheres, né? Minha esposa que ministra, né? E ela compartilha comigo, e eu só intercedo, né? Mas, gente, não é fácil, amém, amados? Não é fácil. A gente está no tempo do fim mesmo, sabe? E o Senhor quer pessoas posicionadas. É tempo de nós nos alinharmos, entrarmos na estação do Senhor. Amém? Entra na estação que o Senhor tem para a sua vida e segue firme em Jesus. Doa quem doer, aconteça o que acontecer. Um homem e uma mulher que se posiciona, né? Deus honra, tá? Parece que você, às vezes, não se posiciona porque você acha que você vai perder tudo, você acha que a sua vida vai para o buraco, então você tem que conviver com aquela situação e tolerar pecado e tolerar aquela situação. Mas eu quero te falar alguma coisa para você. Se você se posiciona, ainda que você perca aos teus olhos, ainda que aos olhos dos homens, parece ser uma perda, não será uma perda, será um ganho. Amém? Por isso, quando Jesus fala, corta a tua mão, se o teu olho está pecando, né? Arranca o teu olho. É isso que Jesus está falando. Amém? Ainda que você perca algo, alguém, ainda que você perca alguma coisa, ainda que você perca posicionamento, ego, prestígio, título, seja lá o que for dessa terra, né? Pelo menos você está ganhando espaço no reino eterno, porque tudo aqui vai passar. É isso que a gente tem que desapegar desse mundo, irmão. Você tem dores ainda porque você está preso no mundo. E a gente tem que desapegar do mundo, sabe? Tem que desapegar. Não é carro, não é casa, não é bens, não é nada que vai te trazer felicidade desta vida, deste mundo. Nada, nada.
Só que as pessoas não entendem, ficam sofrendo, indo atrás de coisas, quando deveria estar indo atrás do Senhor, em conhecer cada vez mais do Senhor. Amém? Não fique preso em sentimento. Tem gente que fica em cadeia emocional, né? Escravo emocionalmente de outra pessoa. Não fique escravo de ninguém. Amém? Em nome de Jesus, tá bom? É isso. Eu tenho para falar isso, estou encerrando, amém? Intercedam por nós, nos apoie nas suas orações, o que você puder apoiar, amém? Se você tiver, dá uma semente. A gente não é o dinheiro, tá? É para que outras pessoas possam ter o mesmo que você está tendo aqui. E as pessoas não entendem, porque não entende assim, irmãos, um desabafo aqui. Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou dar uma semente, R$10, R$20, R$30, não importa o valor, né? Eu poderia cobrar isso aqui, gente, eu poderia fazer um treinamento assim, e gravar e colocar numa plataforma e falar, custa para ter esse curso R$200, R$100, não importa o valor. Poderia vender, mas eu estou embaixo de obediência, nós estamos embaixo de obediência de Deus, para não cobrar, porque nós não queremos isso, né? Nós queremos despertar as pessoas, né? Por isso que a gente está criando lá, você que respondeu a enquete lá, vamos precisar da sua ajuda, porque nós queremos levar esses ensinamentos para o maior número de pessoas possível, amém? E só eu e minha esposa não dá conta. Nós precisamos de braços. Tá bom? Desabafo de um servo do Senhor aqui, e até mais. Deus te abençoe. Estou parando a gravação e estou encerrando aqui. Estou encerrando a sala. Comentem lá no grupo, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, estamos à disposição, tá? Eu não ministro mulher, mas eu encaminho para minha esposa compartilha, e eu intercedo, amém? Não posso, e ela não ministra homem e eu não ministro mulher. Essa é a ordem de Deus, tá? Mas procure ajuda, não fique sozinho. Deus abençoe.